Saudações, irmãos, irmãs e queridos visitantes. Hoje estamos em um fim de semana em que um tema vem à mente de todos aqueles que estão envolvidos em algum sentido com o cristianismo, porque o que mais se fala nesta semana é acerca da Páscoa e uma das perguntas que mais recebi por estes dias foi: a igreja não tem nenhum programa, a igreja não vai celebrar a Páscoa. Ao que se torna necessário mais uma vez vir aqui e explicar qual é a nossa visão acerca desses assuntos, para deixar você lúcido acerca de como se posicionar diante deste cenário e certo de que está do lado bíblico da coisa, da história. Então, o objetivo não vai ser ignorar o assunto que enche as mentes e corações de muita gente no país, mas tentar entender como se posicionar biblicamente à luz disso. Mas vamos ter como tema cuidado com a Páscoa fermentada. E vamos ter como texto base 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ter como objetivo maior convencer você a não normalizar uma visão fermentada da Páscoa. Convencer você a não alimentar, a não normalizar uma visão fermentada da Páscoa. Então, de maneira mais específica, vamos tentar alcançar alguns objetivos, como entender a Páscoa biblicamente. Vamos tentar entender a Páscoa biblicamente. Vamos ver o que seria então uma Páscoa fermentada e como fugir dela. Vamos ver o relacionamento entre a Páscoa e a disciplina eclesiástica. Relacionamento entre a Páscoa e a disciplina eclesiástica. E também vamos ver se devemos celebrar a Páscoa. Devemos celebrar a Páscoa, então, depois de tudo isso, existe alguma maneira de celebrarmos a Páscoa? Então vamos ver. Objetivo maior, convencer você a não normalizar uma visão fermentada da Páscoa. Vamos então entender a Páscoa biblicamente, ver o que seria então uma Páscoa fermentada, e como fugir dela, ver o relacionamento entre a Páscoa e a disciplina eclesiástica e como devemos celebrar a Páscoa, ou melhor, se devemos celebrar a Páscoa. Se sim, se é possível de algum jeito fazê-lo, como é que seria isso? Então, vamos estar em 1 Coríntios capítulo 5, lembrando que a epístola de Paulo aos Coríntios é uma das epístolas, dentre várias, que Paulo escreveu para esta igreja em Corinto, que foi plantada por ele durante 18 meses. Paulo, durante 1 ano e 6 meses, foi implantar esta igreja em Corinto e ficou como o apóstolo que fundou a igreja, na companhia de seus colaboradores, tendo assim alguma autoridade sobre esta igreja, primeiro como apóstolo e também pelo relacionamento especial que tinha de fundador desta igreja. Nós podemos saber que esta epístola está dividida em duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo está a repreender, a chamar a atenção à igreja acerca de certos assuntos que chegaram até Paulo, acerca do que estava a acontecer na igreja, e dos capítulos 7 em diante, Paulo responde a questões que foram colocadas pela igreja a ele. Então, do capítulo 1 a 6, Paulo repreende, chama a atenção, fala à igreja sobre os problemas, os desafios que chegaram até ele, que esta igreja estava a enfrentar. E dos capítulos 7 em diante, ele responde a perguntas que a igreja mandou para ele. Os problemas que esta igreja em Corinto enfrentava eram variados. Esta igreja é conhecida como aquela igreja problemática
retratada no Novo Testamento. Nesta igreja havia divisões por coisas secundárias. Alguns, por serem gregos, tinham a tentação de começar a avaliar os pregadores cristãos à luz de aspectos secundários, como a maneira como articulam a fé cristã, e começando a fazer grupos e facções de favoritos. Uns dizendo: eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, outros sou de Cefas, outros sou de Cristo. Então, havia uma imensidão de dons que eram mal usados e para exaltar aos próprios coríntios, em vez de edificar uns aos outros, como também pretendemos ver quando formos a falar dos dons espirituais em breve, como esperamos fazer. Mas, no capítulo 5 em específico, nós vamos ver uma das problemáticas que estavam aqui nesta igreja e vamos, com este capítulo, de maneira surpreendente, tirar lições sobre a Páscoa e vamos passear sobre outros capítulos bíblicos para reforçar aqueles que são os objetivos da nossa pregação e o significado profundo deste texto que vamos ver. Como dissemos, vamos abordar também assuntos como disciplina eclesiástica, que são meio que um tabu em alguns meios cristãos, mas que nós fazemos de tudo para aplicar. O versículo 1 do capítulo 5 de 1 aos Coríntios vai mostrar o problema em questão. Versículo 1, versão NVT. Capítulo 5, 1 aos Coríntios. Comenta-se por toda a parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Bom, você veio aqui querendo entrar no clima da Páscoa e está a ouvir sobre um caso cabeludo que Paulo diz que há imoralidade sexual no meio da igreja de Corinto, uma imoralidade tão alta que até os pagãos ficavam impressionados. E o nível de fama que este comportamento pecaminoso estava a atingir era altíssimo. Porque Paulo diz, comenta-se em toda a parte que... Então a igreja estava famosa pelos motivos errados, por causa do pecado e não da santidade. Agora, qual é o pecado em específico? A parte B do versículo 1 vai dizer: soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. A linguagem mais exata do texto é com a mulher de seu pai. Então, o que está a acontecer nesta igreja é que há um indivíduo que anda no meio do ajuntamento e que estava a dormir com a mulher de seu pai. Ele estava a cometer uma abominação que até os pagãos ficavam espantados, aqueles incrédulos ou com falsas religiões que adoravam falsos deuses, diziam: Ih, está a acontecer naquela igreja isto, algo desta dimensão. Então a igreja aqui estava famosa por causa de um imoral que cometia incesto e estava isto a ponto de tornar a igreja famosa, como já disse, pelos motivos errados. Agora, qual estava a ser a postura da igreja à luz deste comportamento? O versículo 2 nos ajuda a perceber isso. Como podem se orgulhar disso? Pergunta Paulo. Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Vejamos, a igreja estava a normalizar o caso em vez de se alarmar pelo caso. Se o caso estava famoso e chegou até Paulo, é porque os próprios crentes em Corinto sabiam do caso e estavam apáticos, estavam passivos, estavam a assumir como normal. E Paulo chama isso de orgulho, arrogância. Outras versões vão usar o termo jactância, que significa isso mesmo, arrogância. Então Paulo diz que aquele que vê um cenário pecaminoso deste nível na igreja e acha que é normal, é um orgulhoso. Não tem o caráter que é esperado de um cristão. E Paulo fala uma coisa assustadora. Diz assim: deveriam tirar do vosso meio tal pessoa. Existe uma coisa que se chama excomunhão. Tirar da comunhão. E isto já presume que alguém entrou na comunhão. E aproveito agora para esclarecer uma coisa. A comunidade cristã Somos Santuário tem uma divisão clara entre comprometidos e não comprometidos. E às vezes as pessoas veem fotos de lanches, bolos, e se perguntam assim: mas por que eu não sou chamado para ali? Bom,
ser chamado para ali implica que você explicitamente está comprometido com a comunidade, debaixo da liderança da comunidade e passível tanto dos direitos como dos deveres, tanto dos elogios como das repreensões. Para eu poder dizer a você, para sair do nosso meio, tenho que primeiro aceitar você em nosso meio. Então, a igreja sempre funcionou com uma noção clara de quem está conosco e quem não está conosco. Por isso existe isto tirar da comunhão, porque existe também um entrar na comunhão. E há critérios para isso. A fé em Cristo Jesus deve ser atestada. Devemos ver que esta pessoa tem uma fé que proclama com a boca e vive com a vida. E devemos então depois avaliar que tipo de vida estamos a viver. E quando notamos que alguém está a viver uma vida sem arrependimento, em pecado constante e até pecado grosseiro, nós não devemos dizer, Jesus é amor, por isso normalizamos. Não. Você está a esquecer que o atributo de Deus, que é enfatizado na palavra de Deus, ao grau superlativo, que é repetido 3 vezes, é santo, santo, santo. Como disse Sproul, nenhum outro atributo de Deus é tratado desta forma na Bíblia. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor, mostrando que o amor é essencial em Deus, mas não diz que Ele é amor, amor, amor. E quando um hebreu queria enfatizar uma coisa ao alto nível, usava da repetição. Então, quando a Bíblia diz que Ele é santo, 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 mostra aquilo que também um outro pastor, teólogo, A.W. Pink, disse. A santidade de Deus é o atributo dos atributos de Deus. É o atributo que banha os outros atributos de Deus. Então, a justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. E o amor de Deus é santo. Quando você começa a ter uma visão de amor que exclui sua santidade, a santidade que é a sua visão de pureza e de ser diferente do imundo, você está a ter uma visão de amor distorcida. E se você pensa que o amor de Deus que se manifesta na igreja esquece a sua santidade, você é um orgulhoso, arrogante, que pensa que ama melhor do que Deus. Porque Deus que é amor também criou um lugar de exílio, um lugar onde Ele tira da sua frente aqueles que não andam de acordo com o seu coração. É isso o lago de fogo e enxofre. Mas pastor, é Páscoa. Ainda não falamos de Páscoa. Eu não estou a conseguir perceber. Tá bom, pastor, o pastor tem razão em tudo que está a falar, mas é Páscoa. Calma. Calma. Então, eles, em vez de lamentar-se, estavam a normalizar. Então, não pense que uma igreja que normaliza casos de adultério, casos de fornicação extrema, é uma igreja amorosa, é uma igreja orgulhosa, quer amar melhor do que Deus. Este indivíduo estava a viver uma vida assim e sem arrependimento. Isso não é normal, irmãos e visitantes. Agora Paulo vai dizer o que fazer. Como proceder. O tirar do meio deles. Diz assim: embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. Sempre que passo por essa passagem, eu aproveito matar 2 coelhos com uma cajadada só. E depois, coelhos... Finalmente entrei no tema, não é? Mas ok. O que é isso de estar em espírito? Paulo está a querer dizer com isto, não que de uma maneira mística, ele no espírito, como alegam alguns falsos apóstolos e profetas atuais, que ele está em vários lugares ao mesmo tempo, que viu a sua vida porque no espírito ele estava lá. Não, isso é feitiçaria. O que Paulo está a dizer aqui é... Agora, claro que Deus pode dar informação, ou um profeta dava, sobre algumas coisas assim, de maneira miraculosa, mas o que Paulo está a dizer aqui é: eu é que sou, em algum sentido, em vários sentidos, autoridade sobre esta igreja. Eu sou apóstolo. E, em Cristo, todos os crentes estão unidos a Cristo, no Espírito, de uma maneira espiritual. Todos os crentes são um só em Cristo, estão unidos. Por mais que eu não esteja perto do meu irmão de forma física, eu estou junto dele pela união que nos é dada a Cristo Jesus. Somos todos partes desse corpo de Cristo. E Paulo diz, usando da minha autoridade, eu vou usar dessa autoridade, apesar de não estar aí em corpo, mas estou em espírito, unido a vocês pela fé. Ok, vamos lá continuar. O que é que ele está em espírito? Vai fazer o que em espírito? Não é feitiçaria, irmãos.
E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Então Paulo solta uma declaração de juízo, dizendo, usando a minha autoridade, eu condeno esse homem, já está condenado. O que ele está a fazer é errado. Se eu estivesse aí, isso já teria sido tratado. Vocês estão errados, precisam se retratar. Ok? Vamos lá. Versículo 4, ele vai dizer uma coisa. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Atenção, esta reunião não era para fazer uma votação, para saber se vão tirar o homem ou não. É uma reunião para executar a ordem do apóstolo. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Veja só o que ele está a dizer. Vocês estarão unidos e Jesus também estará presente. Vamos pegar, guardem bem essa informação. E depois veja só o que ele diz no versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás. Mas Deus não é amor. Este não é o tempo da graça? Estou confuso, não é? O tempo da graça está a trazer desgraça para alguém. Entreguem esse homem a Satanás para que, o objetivo disso, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, há um objetivo salvífico por detrás desta repreensão. Tirem ele da esfera onde Deus explicitamente demonstra o seu favor para a esfera do mundo, onde Satanás demonstra o seu domínio, para que lá ele seja torturado pelas regras, domínios, padrões de Satanás e tenha uma lição que acabe na salvação de sua alma. Então, o amor está a fazer isto. Quando a igreja vê que alguém está no seu meio, está a ter um comportamento pecaminoso, sem arrependimento, normalizando, e tira a pessoa do seu meio, não é como alguém está a dizer, sai daqui, não volta mais. Não. É como quer dizer, sai daqui para veres que o teu tipo de comportamento é dos filhos do diabo. Vai ter com o papá, e lá leva a porrada e volta arrependido. O amor faz isso. Como diz a palavra, como o pai repreende o filho que ama, assim Deus repreende aqueles que chamam como filhos. Então, o problema não é que Deus tenha esquecido do seu amor. É que é a manifestação do amor castigar. Então, se você tem uma visão de amor cor-de-rosa, quer uma igreja que ame, espera uma igreja que repreenda, porque a repreensão faz parte do amor. O pai que não castiga o filho não se importa com ele. Ou vai sofrer os resultados de não tê-lo castigado. Porque esse não vai aprender. Vai ser o típico mimado. Agora, ao ouvir isso, o pai que não saia daqui com uma vara mais rija que o ferro e acabe amputando membros do filho, não faz isso com severidade ao ponto de matar, pelo menos o pai. Deus faz. Mas vamos aprofundar isso outro dia. Hoje vamos parar aqui onde o texto está a dizer. Mas agora, falamos que tínhamos que introduzir um conceito de disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica? Disciplina é o ato de ensinar, disciplinar. Por exemplo, você na escola tem a disciplina de português, a disciplina de matemática. E eclesiástica vem do termo eclésia, que dá origem a isto que falamos de igreja, né? Então, eclésia é igreja. Então, disciplina eclesiástica é disciplina na igreja. São as formas, os procedimentos que são usados pela igreja, espirituais, para formar um discípulo de Cristo íntegro. E há dois tipos de disciplina na igreja. A disciplina formativa, a disciplina eclesiástica formativa, que é aquela que tem o objetivo de positivamente formar Cristo na pessoa. É isto que pode acontecer, por exemplo, na pregação, em contexto público, em que aqui você está a receber uma instrução que quer construir o seu caráter, então você está a ser disciplinado na igreja. Ok? Então, está a formar Cristo em você. E também pode acontecer no contexto de discipulado. Quando num grupo mais pequeno, você está a receber essa instrução também.
Estamos a criar discípulos, a fazer discípulos. Mas também existe a disciplina corretiva. Disciplina eclesiástica corretiva. Aqui o objetivo é identificar em que partes da formação houve erro para depois corrigir o discípulo. Então o discípulo está a aprender, tropeça. É preciso corrigi-lo. Mas esta correção é feita em um tom de amor, querendo ganhá-lo, querendo o arrependimento dele. Então não é com um espírito rancoroso, de ódio. Nem é feito com agressão física. E nem com o objetivo de nunca mais ver a pessoa na sua frente. Mas é com o objetivo de a pessoa ser entregue a métodos de disciplina e, em última instância, a Satanás, para ser repreendido e vir à consciência. Então, dentro dessa disciplina eclesiástica corretiva, existem 2 subtipos. Vamos lá. Você está a ser formado, é isso. Quem não tem caderno, misericórdia. Então, dentro da corretiva, que visa corrigir o discípulo que falhou, em amor, para ele ser restaurado, existem 2 subtipos, né? Ou vias. A via lenta e a via rápida. Agora, lembram-se do que eu disse para vocês guardarem bem na cabeça. Eu estou com vocês em espírito, por isso, eu já determinei que esse homem seja retirado em nome do Senhor Jesus. Ele está a dizer em nome do Senhor Jesus. Sai! E diz mais, eu estou aí e o Senhor Jesus também está aí. Lembram disso? Então, via lenta é a via que leva algumas etapas. Lentamente o indivíduo vai ser corrigido. E onde é que nós vemos isso de maneira explícita? Mateus 18, 25. Senão, já estou a dar tantos conceitos que fica a parecer que o pregador é criativo, né? 18, a partir do versículo 15. O próprio Jesus, Deus é amor, vai falar com a própria boca que isto é um padrão dele. E vamos também ver um texto que usamos de uma maneira, às vezes, um pouco abusiva, né? Vamos lá. Versículo 15 de Mateus 18, para nos ajudar a entender este conceito de disciplina eclesiástica. E depois, não se preocupe, vamos ver o que a Páscoa tem a ver com isto tudo. Versículo 15 de Mateus 18. Jesus vai dizer assim: se um irmão pecar contra você, então há pecado na igreja. Por quê? Aquilo que nós dizemos, vamos confessar pecado. A igreja não é um lugar onde não há pecado, e Jesus sabia disso. Então, se um irmão peca contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Então, perceba que aqui quem está a fazer isto não é o pastor. É um dos comprometidos que sabe que tem um compromisso explícito em Cristo com o outro, vendo ele a pecar, chama ele em privado e diz: você pecou contra mim ou pecou contra mim pecando contra Deus? Você está a cometer um pecado. E o objetivo dessa pessoa é ganhar esta pessoa, recuperar, restaurar. Veja só o que diz: se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então, na via lenta, a primeira fase é 1 a 1. Pecou contra você, você viu o pecado, você vai sozinho ter com o irmão, chama ele a atenção, diz: olha, aqui é a casa de Deus, a igreja. É a casa, nós somos a casa de Deus. Somos santuário de Deus. E o seu comportamento não vai de acordo com o que Deus nos manda. Por favor, arrependa-se. Se ele ouvir você, você recuperou o irmão que estava a sair do caminho e voltou. Versículo 16. Segunda fase dessa via lenta. Mas, se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se não ouve, a você sozinho. Depois de um tempo, você ali a tentar chamar a atenção. Você chama uma e outra pessoa a mais. Ficam 3 já. Vamos dizer: irmãozinho, somos o santuário de Deus vivo. E o seu comportamento não vai de acordo. Agora, o que é que devemos esperar? Versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então,
Depois, quando chama 2 ou 3 maduros, não fofoqueiros, esta pessoa deve ser restaurada, arrepender-se. Ipa, é verdade, cometi um erro. Mas se não houve, assim, depois de algumas tentativas com 2, mais 2 pessoas, 3 pessoas no total a tentarem repreender, apresenta a igreja. Aqui, de maneira geral, a igreja, representada também, quem vai à frente nesse processo deve ser a liderança, por causa da quantidade de discernimento que está envolvido aqui, para saber como lidar com cada caso. A igreja já como um todo chama a atenção ao indivíduo e toma ações sobre este indivíduo. Segundo a Tessalonicenses fala até de que se alguém não anda de acordo com o ensino apostólico, afaste-se do tal. Toda a igreja afastar-se do tal, para que ele fique triste, tímido e se arrependa. Então aí já é toda a igreja. Diga-me, como é que a igreja vai fazer isso com alguém que não está explicitamente comprometido com eles? Então vamos lá. Mas, essa é a terceira fase já, de toda a igreja. Primeira fase, 1 a 1. Segunda fase, mais 2 ou 3, mais 1 ou 2, ficam 3. Terceira fase, toda a igreja. Mas é possível que este indivíduo não ouça. Se não ouvir nem a igreja, vamos lá ver. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, parte B. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Jesus, amor, príncipe da paz, está a dizer. Está a dizer o quê? A igreja como um todo diz assim, já não podemos chamar você de irmão. Vamos tratar você como trataríamos os fariseus que negam a Jesus. Isso parece bruto. Mas você tem que perceber que o amor que a igreja dá tem critérios. E a santidade é um deles. Então, Jesus é que está a dizer isso. Que se tira pessoas da igreja. Que não estão a comportar-se como são chamados na igreja. Então, se você tem uma visão de era da graça, onde aceita-se qualquer desgraça, você está errado, você é arrogante. Agora vejam só o que ele vai dizer a seguir. E nós temos que respeitar o contexto para entender as coisas. Agora vamos ver o versículo que disseram que você vai usar para casar, para ter riqueza. Veja. 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra. Já estou até a sentir uma coisa, né? Sim. Yeah. Acho que é bênção. Bênção. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Riqueza. Liga. Pega a chave. Grab the keys. Ativa a chave da bênção. Ridículo. Ridículo. Jesus está a falar de tirar pessoas da igreja e meter pessoas na igreja. Existem critérios para unir-se a alguém e desligar-se de alguém. Aquela pessoa que a igreja aceita na comunhão é um reflexo do reconhecimento da igreja que esta pessoa, no que diz respeito à verdade espiritual, foi ligada a Cristo. E a pessoa que a igreja tira da comunhão é um reflexo de reconhecer que esta pessoa talvez esteja desligada de Cristo. Não é maldade, é zelar pela santidade. Então, o que é ligar na terra é ligado no céu, desligar na terra é desligado no céu? É aprovar na comunhão ou retirar da comunhão. Agora vejamos, 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Qual é o pedido que está em questão aqui? Entrega isto a Satanás, Senhor. Agora veja só o versículo que você usou em todos os seus encontros de oração. Pois, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Você estava ali no culto de oração, você disse, onde 2 ou 3 estiverem, Jesus está. É verdade. Quando a sua natureza divina é omnipresente, Ele está. Sim. Mas o problema é que o versículo que você está a usar está a falar da presença de Jesus para aprovar a decisão da igreja de meter alguém ou tirar alguém do seu meio. Por isso Paulo lá diz, em nome do Senhor Jesus, pedirem em meu nome. Tirem Ele. Eu estou lá no Espírito, união dos crentes, e o Senhor Jesus está no meio. Então qual é a reunião? É a reunião de excomunhão. Em que toda a igreja precisa saber quem está a ser tirado do seu meio. Para quê?
para irmão José não tratar o irmão Antônio, que já entregamos a Satanás, como irmão. Está na hora de tratá-lo como cobrador de impostos e pecador. Então encontra na rua, não diz irmão Antônio, diz senhor Antônio. Por isso toda a igreja precisa estar envolvida. Para não acontecer que alguém da igreja dá privilégios de cristão a alguém que se comporta como ímpio. O princípio de Jesus é, não podemos dar pérolas aos porcos. Dar o que é precioso aos porcos. Por isso também a mesa da comunhão é protegida. Pastor, eu quero saber da Páscoa. Ok, era necessário falar isto. Agora, qual é a via rápida? É aquilo que estamos a ver lá, em 1 Coríntios capítulo 5. Ali, Paulo não chamou um processo lento para tirar o indivíduo da igreja. Disse, o impacto é tão grande, o efeito já está sobre toda a igreja, que chamar a igreja a ir lentamente até chegar à igreja é desnecessário, porque toda a igreja já está a ser afetada pelo pecado. Logo, tira imediatamente. É uma atitude urgente. É quando, sem nenhuma fase lenta, é preciso haver uma intervenção. Agora, você pode se perguntar, pastor, como é que vamos saber quais são os casos em que isso se aplica e quais são os casos em que isso não se aplica? Reparem que quem está a dar o ato inicial para que isto aconteça é o apóstolo. Nesse sentido, por isso é importante ter liderança na igreja, que deve ser um grupo de homens que tenha mente clara para poder discernir se estão numa situação que vai ser necessária intervenção rápida ou lenta. Mas, neste caso de Corinto, a situação estava negra. Era preciso amputar logo isto. Tira do vosso meio. Agora, vamos lá agora começar a falar de Páscoa. Por favor, pastor Luís. Meu Deus. Como é que isso se relaciona com Páscoa? Por favor, pastor, estou cansado já. Vamos lá. Eu sei que você não está cansado, está assustado. Mas é Bíblia. Só a Escritura. Eu quero uma igreja bíblica. Vamos a isso. Ok, vamos lá. Versículo 6. De 1 Coríntios 5. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. O indivíduo é retirado porque se ele permanece, toda a igreja normaliza o que é normal. Então, para que todos sejam preservados, vale mais tirar a maçã podre, para não estragar o saco todo. Aqui, o pecado é associado ao termo fermento, como também Jesus fez em Lucas 12:1. Chamando os seus discípulos, disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a sua hipocrisia. O pecado, biblicamente falando, algumas vezes é associado ao fermento. Do mesmo jeito que quando você está a fazer um bolo, põe um pouco de fermento, todo o bolo fica mole. Paulo está a dizer. Diga. Sim, cresce, fica mole. Sem fermento fica duro. Não são verdades que se anulam. Se complementam. Mas obrigado. Auxiliador idôneo. Então, continuando. Sem fermento, duro e pequeno. Com fermento, inchado e mole. Paulo está a dizer, deixar pecado ser normalizado na igreja afeta a todos. Porque você aprende. Eu já vi alguém dizer assim, eu antes pensava que quando alguém está na liderança de uma igreja e vive em pecado, temos que tirar. Mas depois eu fui amadurecendo na fé. Os meus líderes me mostraram que precisamos tolerar. Amadureceste. Você amoleceu. Você se inchou. Você se orgulhou. Você foi mentido. A igreja lhe convenceu que você deve normalizar a abominação. Quando o pastor é adúltero e ele é que está no terceiro casamento porque supostamente Deus lhe revelou que a segunda mulher, tal como a primeira, não era para ele. Você achou aquilo um ato espiritual e ficou levedado. Mas não é normal, irmãos. Não é normal. Então, normalizar um caso de pecado faz a igreja normalizar o pecado. Não é amor aceitar aquele que vive em adultério e não se arrepende disso. Não é imitar o amor de Cristo. Cristo andava com prostitutas arrependidas, não praticantes.
Então não confunda o amor de Cristo com o amor do diabo. Então vamos lá continuar. Então, fermento tem isso. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, o que de fato são. Então livrem-se do pecado para serem essa massa nova, o que de facto são. Veja só. Cristo, vamos lá, com calma agora. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja só o que Paulo está a dizer. Onde é que entra a Páscoa nisto tudo? O que é que Páscoa tem a ver com fermento? Nós agora precisamos dar uma pausa e perceber o que é que Paulo está a dizer aqui. Porque ele disse, livrem-se do fermento, que é o pecado. Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Precisamos entender o que é a Páscoa biblicamente. E de maneira breve vamos falar que a Páscoa foi instituída em Êxodo, capítulo 12. Você pode anotar isso enquanto eu vou fazer uma leitura breve de alguns trechos desse capítulo. Depois você em casa faz a leitura plena para ganharmos tempo. Vejamos. Na última praga, que é a morte dos primogênitos do Egito, Deus manda instituir a Páscoa. A Páscoa vem de um termo hebraico. Desculpa se não vai conseguir escrever. Pesach. Eu disse. Que significa passagem. Né? Passar por cima. Porque a morte haveria de passar por cima dos israelitas. E no lugar deles haveria de ser morto um cordeiro pascal. Vejamos então o versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Eu vou continuar a ler, você depois em casa vai ler com mais calma, tá bom? De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Não podia ter defeito. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Então, havia uma refeição. Havia ali o pão sem fermento, ervas amargas, um cordeiro morto, coisas do tipo. E depois vai dizer muitas coisas. Versículo 12 vai dizer: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Então, Deus haveria de passar a noite para matar. Mas aquele que tivesse o sangue na sua porta, do cordeiro sem mancha morto, não haveria de morrer. A Páscoa está relacionada com uma morte que é desviada. Então, vamos continuar. Versículo 13. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estarão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este dia, veja só agora, este será um dia a ser recordado. Desvia-se a morte e era preciso lembrar anualmente acerca deste dia. Envolve memória. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Agora vejamos dos versículos 15 a 20, uma coisa que é esquecido. A festa da Páscoa estava associada a outra festa, que durava mais 7 dias. A festa dos pães sem fermento. Vejamos, versículo 15. Durante 7 dias comerão um pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. Quem fosse encontrado a comer pão mole e inchado
Era para fazer o quê? Matar. Agora, no primeiro e no sétimo dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo de comida. Celebrem a festa de pães sem fermento, pois ela os lembrará, lembrança, de que eu tirei as multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. Morte a ser desviada. Lembrança. Fermento sendo tirado e libertação da escravidão. Ok, vamos lá. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia, de geração em geração. Então, versículo 19. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em vossas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Você já percebeu a ideia? Agora, vamos voltar para Paulo. Então, aqui é a Páscoa a ser instituída. E Paulo vai dizer que Cristo é o Cordeiro Pascal, que já foi sacrificado. Nessa festa da Páscoa, no primeiro dia, o Cordeiro era sacrificado e o fermento tinha que ser tirado das casas durante todos os dias dessa festa. E Paulo está a dizer que a Páscoa foi instituída e também é uma sombra cumprida. Ou seja, as festas do Antigo Testamento, elas eram uma sombra. Uma sombra não é a realidade. Você pode olhar para a sua sombra. A sua sombra tem traços de você, mas não é você de facto. Quem olha para a sua sombra consegue ter informações verdadeiras sobre você, mas não tão plenas quando olha para você de facto. O Novo Testamento pega os dias santos do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, e aplica a Cristo como sendo a plenitude dessas festas. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim: desse modo, ou seja, Cristo, morrendo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, ou cerimônias da lua nova, ou os sábados. Versículo 17. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, quando falamos da Páscoa, ela se enquadra em uma das festas que era guardada? Sim. E Paulo está a dizer, ninguém vos condene por não celebrar essas festas. Porque elas eram uma sombra, cumprida em Cristo. O que a sombra nos informa? Que há uma morte a ser desviada. Há um cordeiro sem mancha a ser morto. Há uma memória a ser ativada. Há uma escravidão que é retirada. E há fermento que sai das casas. Como é que isso se aplica a Cristo? João Batista, ao olhar para Jesus, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o fermento é usado como um equivalente a pecado, o que está a sair das casas agora? É o pecado. O Cordeiro Pascal é morto. Cristo é morto, porque Ele é o Cordeiro de Deus, sem pecado. E Ele nos livra da morte eterna, porque toma sobre si a morte. E quando vier o dia de juízo, nós não vamos ser condenados. A morte vai sair, vai passar por cima de nós. E mais, saímos da escravidão do pecado. Enquanto os israelitas saíam da escravidão de Faraó, nós saímos da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo, para poder adorá-lo. Então, a Páscoa foi instituída em Êxodo, cumprida em Cristo e ressignificada por Cristo. Ou seja, substituída. Recebeu um novo significado. Foi no almoço ou ceia de Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor. Ele pegou os elementos que estavam numa refeição de Páscoa e banhou-os de novo significado. E como lemos constantemente aqui, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo transmitiu aquilo que também recebeu Cristo na noite em que foi traído, na noite da execução. Ou melhor, do julgamento para depois ser executado depois.
Ele pegou o pão e disse: este é meu corpo, que será entregue por vocês. Pegou o cálice e disse: este é meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Ele pegou a Páscoa e disse: não se lembrem mais da sombra. Lembrem-se agora de mim. Por isso ele diz: façam isto em memória de mim. Isso quer dizer o quê? A Páscoa é uma festa do passado. É uma festa cumprida em Cristo e que ganha uma significação em Cristo. Do mesmo jeito que nós não guardamos sábado, porque o sábado está em Cristo. Cristo nos dá descanso eterno. E a ceia não é uma vez por ano. É sempre que possível. E a cada vez que ceiamos, nós nos lembramos de Cristo, a nossa Páscoa. Mas lembre-se, a Páscoa está associada a uma festa também. Dos pães sem fermento. Então, a pergunta que fica é: como é que vivemos a Páscoa? E o que é uma Páscoa fermentada? Vejamos o que é que Paulo vai dizer. Depois de dizer no versículo 6, não é nada bom que se orgulhem, o fermento leveda a massa. No versículo 7, livrem-se do fermento velho para que sejam nova massa, sem fermento, que de facto são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quantas vezes já é sacrificado? Anualmente? Não, de uma vez por todas. Agora veja só o que ele diz: por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Paulo está a dizer que o cristão está em Páscoa. Quando Cristo morre, você vive uma vida retirando o fermento. A igreja mostra que considera o significado da Páscoa quando tira do seu meio o fermento velho. Quando é uma igreja que leva a sério a santidade. Quando é uma igreja que diz: eu entendi o que aquilo significava. Não se apega às sombras, mas olha para a substância. A Páscoa é como o sábado. Nós não esperamos um dia da semana para descansar em Cristo. Nós entramos no descanso em Cristo. E não esperamos um dia do ano, uma semana do ano, 40 dias no ano para entrar no modo Páscoa. Nós vivemos em Páscoa. A santificação é o resto da festa. Aquele que tem o cordeiro sacrificado em seu favor não aceita mais fermento em sua vida. Vejamos então, vamos acabar de ler o capítulo e depois mostrar o que fazemos com a Páscoa que vemos e por aí. Versículo 9. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos. Ou melhor, não me referia. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos ou exploram os outros ou adoram a ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que posso dizer assim, ele não está a falar de associações sociais. Você no trabalho vai encontrar idólatras lá. Se você não quer ter nenhum contato com essas pessoas, você precisa sair do mundo todo. Ir viver na lua. Então Paulo vai dizer agora que tipo de associação então devemos evitar totalmente. Qual? O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Pastor, eu vejo fotos de refeição, por que eu não estou? Você vive como? Porque eu fui instruído a não comer consigo, talvez. Paulo diz, não se associem. A igreja é um lugar que tem uma clara associação com pessoas. Diz, eu estou associado a esta pessoa porque é irmã. Não porque é bonita, não porque é simpática, não porque vive perto, mas porque vive em Cristo. Como não temos prazer em expulsar pessoas, somos cautelosos em metê-las. Nem ao menos comam com gente assim. É Paulo este, não é o pastor. Está vendo? Não é uma igreja severa. Esses legalistas, fariseus. É Paulo.
Veja só o que ele vai agora falar. Vai tocar no bezerro de ouro do crente de Bíblia curta. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. É papel do cristão julgar. Nós temos que ser capazes de olhar para alguém e dizer: você não está a viver como crente. Não julgueis. Eu fui mandado a julgar. Faz parte do trato que temos. Eu ser capaz de julgar se você está a viver de acordo com a palavra ou não. A igreja que é incapaz de fazer isso é uma igreja que está a falhar. Agora, qual é o objetivo? Ele assustar? Não. Ele fazer apreciar. Você pode dizer assim: então, pastor, é o fim para mim. Como é que eu vou fazer porque eu estou preso ao pecado? Lembre-se, o Cordeiro Pascal foi morto. E é por causa daquela morte que o pecado é tirado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é chamado a tirar o pecado do mundo. É chamado a entregar-se ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. O israelita não via a morte passar por cima porque o seu sangue estava na porta, mas porque o sangue de um cordeiro sem mancha estava na porta. Você não é chamado a derramar sangue para entrar. É chamado a render-se àquele que derramou sangue. E se você se rendeu e foi trabalhado, Ele vai tirar o fermento da sua vida. E nós, com todo o prazer, vamos deixar você entrar. Mas entenda o porquê estamos a ser zelosos. É que não queremos ser condenados pelo Deus que criou a igreja. Você pode ouvir assim: eu estava naquela igreja, me expulsaram. Antes de nos acusar de fariseus, pergunta à pessoa: você vivia como? Mas é Páscoa, pastor. Fuja da Páscoa fermentada. Nós temos a Páscoa daqueles que já não sabemos quem morreu, se é um cordeiro ou um coelho. Nós temos uma Páscoa que está famosa porque gente que ainda vive banhada de fermento enche templos. Há quem não pisa aqui há anos e pergunta se há culto de Páscoa. Como posso eu ter prazer em ver você em nosso meio uma vez por ano, enquanto você está a trazer fermento e nem quer largá-lo? A Páscoa fermentada é a Páscoa vivida em pecado, que virou um ritual que não lhe lembra de nada. Porque você não foi impactado por nada. Você não vê beleza no cordeiro que morreu. Você está a cumprir um calendário frio e religioso. Nós precisamos de pessoas que vivam em estado de Páscoa. E com esses vamos lembrar daquele cordeiro pascal, não somente uma vez por ano, mas sempre que nos sentamos ao redor da mesa da comunhão e partimos o pão, bebemos o cálice e dizemos: este é o corpo que foi entregue em favor de mim. Este é o sangue derramado. Eu estou a lembrar-me daquele evento de Páscoa. Não a Páscoa do Egito, mas a Páscoa de Golgota. Pastor, podemos ter um período no calendário então que pomos ali Páscoa. Meus queridos, na liberdade que o cristão tem, dentro da Páscoa que vive, se quiser num determinado momento exercer mais devoção a essa Páscoa que já vive todo momento, até podemos falar. Mas, se na sua cabeça Páscoa é aquele período e você está a repetir coisas lá de trás, você não está a perceber nada. Se você está a ficar encantado por vídeos de judeus a explicarem como se faz ceia de Páscoa, você não está a perceber nada. Às vezes nós apreciamos muito os judeus como se o facto da Bíblia ter sido escrita, o Antigo Testamento hebraico, eles soubessem mais. Não. Os judeus são incrédulos em Cristo. Se há uma coisa que eles não perceberam foi Bíblia. Então não caia nesse engano. Que parece bonito. Ai, fala hebraico, está-me a ensinar como a Páscoa funciona. Aquela Páscoa não tem Cristo. Então, na liberdade, nós até podemos em dezembro dizer agora vamos lembrar da... Mas saber que
Não podemos anular isto. E também dizer, não podemos obrigar ninguém a fazer. Porque o mandamento, a Páscoa que celebramos, é a vida em Páscoa. Isso é um mandamento. Mas a Páscoa, festa anual, um período de tempo no ano que temos que parar para celebrar a Páscoa, isso não é um mandamento bíblico. Não é um mandamento. Você não está debaixo de obrigação. Então, quando você pergunta, a comunidade vai ter... Não, saiba de uma coisa, a Bíblia não nos está a obrigar a fazer isso. Agora, podemos aproveitar a abertura que o mundo está a dar para falar sobre Jesus e aproveitar como uma oportunidade para evangelizar o mundo. Podemos? Podemos. Mas compreendendo o que a Páscoa é para nós. Sem isso, Páscoa cheia de fermento. Alguns, depois da Semana Santa, a Sexta-feira Santa deles foi antes de ontem. A próxima sexta-feira é profana. Você tem que avisar a ele, esta sexta também é santa. A próxima semana também é santa. Porque a Páscoa que vivemos, vivemos como um estado de vida. Não como um momento na vida. Celebra a Páscoa todos os dias. Mas não faça de maneira fermentada. Você gosta de Páscoa por causa de quê? Coelhos? Ovos? Ou cordeiro e sangue? Você veio aqui porque é Páscoa? Ou porque quer viver Páscoa? Talvez não vamos viver mais. Foi um prazer conhecer você. Até o próximo ano. Isso é triste. Isso é triste. Por isso, sempre que é Páscoa falada, nós trazemos aqui. Para deixar claro que estamos a lembrar, toda vez, que aquilo é colocado. E vivemos lembrando. Vivemos em Páscoa. Ok? Então, você está a ver alguém que está a dedicar-se num período do ano a dizer, é Páscoa, é Páscoa. Se ele conseguir perceber isto, falamos depois. Mas você não é obrigado. Não há um mandamento bíblico para viver dessa maneira. Espero ter sido explícito. E convencido você. Tá bom? Vamos orar? Dizendo, Senhor, ajuda-me a não viver uma Páscoa fermentada. A procurar datas para me fazer uma simulação. Parece que estamos a fazer ciclo. Nada disso. E pense bem o que é a igreja. Não é um clube de amigos, de simpatia, enquanto normalizamos o pecado. Volto a dizer, não temos o hábito de ficar toda hora, sai daqui, sai daqui. Não. Mas há casos e casos. Não normalize o pecado. Vamos então orar, dizer, Senhor, ajuda-me a viver a verdadeira Páscoa. A compreender o significado da Páscoa. E a adorar-te todos os dias da minha vida. A não aceitar estar num meio que normalizou o pecado, em que os líderes são um exemplo de pecado. Não normalize isso. E que Deus nos ajude a não nos tornarmos isso. Então, ore. Se você não sabia disso, arrependa-se hoje. Coloque-se aos pés deste Jesus, deste Cordeiro Pascal, e tire o fermento da sua vida. Ok? Oremos.